hoje Santa Ceia do Senhor. Nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus, aquilo que traz vida para você, aquilo que traz vida, aquilo que traz a força dos céus para que você seja uma bênção em nome do Senhor Jesus. Nós vamos acompanhar aqui João capítulo de número 19. Abra sua Bíblia aí, João capítulo número 19. Louvado seja Deus, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Versículo 28. Você pode acompanhar aqui. Abra sua Bíblia e você pode acompanhar para você entender que o que estamos falando aqui, irmãos, é palavra de Deus. Amém? Evangelho de João capítulo número 19, versículo número 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. 29. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lá chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Nós vamos meditar aqui na palavra de Deus nesta noite, que você possa ser alcançado por Deus, em nome de Jesus. Nós temos uma palavra aqui nesta noite para o seu coração, que fala, que trata do quão doloroso foi para Jesus, quanto custou para Jesus, para que eu e você estivéssemos assim hoje. Amém? O quanto custou para Ele, para que eu e você estivéssemos assim, felizes, alegres, otimistas, caminhando, prosperando, vencedores. Nós lemos duas passagens aqui, irmãos, que a gente passa por ela muitas das vezes na Bíblia e a gente não dá valor a ela. Mas o Senhor foi trabalhando no meu coração e eu fui estudar isso, irmãos. Uma que está bem claro, irmãos, que Jesus ele veio ocupar o nosso lugar em tudo quanto é esfera de sofrimento, irmãos. A morte de Jesus naquela cruz, todo o processo de crucificação, todo o processo desde da prisão, irmãos, desde Jesus ser pego ali, ser apanhado ali no Getsêmani, até o momento da sua morte, tudo isso, em menos de um dia, o Senhor se adequou em todo o sofrimento humano, para que todos fossem inclusos dentro do seu sacrifício. É por isso que essa semana você tem que arrebentar onde você estiver, em nome de Jesus, porque há condições para isso. Há condições para quem nasce de novo, irmãos. A condição para quem nasce de novo é uma só: eu vou ser mais do que vencedor, independente das situações que houver na minha vida, por causa do alto preço que foi pago por Jesus, para que você fosse uma bênção hoje, para que você fosse o melhor de você, para que você estivesse agora, exatamente nesta data, 8 de outubro, isso? 8 de outubro, que você estivesse aqui, irmãos, simplesmente se sentindo e vivendo como um grande vencedor. Tem alguém aqui? Aleluia. E nós vamos entender, irmãos, o encaixe de Deus na pessoa bendita do Senhor Jesus. Desde o erro de Adão, irmãos, desde o tropeço de Adão, Deus então vai trabalhar para não perder o homem,
mas também não deixar com que o homem vivesse uma vida de sofrimento, uma vida de derrota, uma vida de decepções, uma vida de acúmulo de tristezas. Que olha, é difícil, irmãos, viver dessa forma. É difícil viver nestas situações. Por isso, Deus ele vai usar os primeiros homens, depois os patriarcas, depois os reis, depois o seu profeta João, depois o seu apóstolo, para assim chegarmos a nós com a mensagem verdadeira de que Jesus ele veio para trazer o homem de volta para Deus, e estando você diante de Deus, você é mais que vencedor. A matemática é simples. Se eu estiver longe de Deus, nós vimos na escola bíblica hoje, não há vida fora do Senhor Jesus. Não há vida. Mas as pessoas que não têm o Senhor Jesus, as pessoas que ainda não vivem com o Senhor Jesus, elas estão vivendo no mundo igual ao nosso. Sim, estão vivendo no mundo igual ao nosso. Estão vivendo no mesmo mundo, respirando o mesmo ar, tendo os mesmos trabalhos, mas ainda estão presos nos seus pecados, nos pecados de Adão. E na eternidade, só quem nos levará para lá é o Filho bendito de Deus Pai Todo-Poderoso, e o nome dele é Jesus. Você precisa saber disso. Só ele salva o homem. Só ele tem o poder de tirar essa carga que faz com que as pessoas muitas vezes olhem para o seu amanhã e tenham medo do seu amanhã. Tenham medo do seu futuro. Porque existe uma carga, e o Espírito de Deus quer que você entenda: Jesus morreu por você naquela cruz, para que você tome na sua vida o fardo dele que é leve, e o jugo dele que é suave. Olhe para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: tem uma vida de felicidade para você. Jesus morreu naquela cruz, e Jesus suportou as coisas que o pastor vai pregar agora aí para você, por amor a você. Sabe o significado dessa esponja com vinagres? Nós temos duas direções para isso, irmãos, e eu vou colocar as duas para você, e você fica com a que mais se adequar à sua vida. Antigamente, irmãos, os romanos, eles inventaram, irmãos, como prática de limpeza do corpo, eles inventaram a esponja com uma espécie de haste para limpeza do corpo. E geralmente se utilizava isso, irmãos, nos banheiros. Isso mesmo, na época de Roma, até a época de Roma, os banheiros começou a ser utilizado pelos grandes, depois passou a ser popular. E então em todos os banheiros existiam esponja com vinagre. E como esses dos banheiros públicos, os banheiros que eram utilizados por várias pessoas, essas esponjas ficavam ali até que elas se gastassem de tanto uso. E quem é crente aqui, levanta a mão e dá uma glória a Deus bem forte. Quem ama Jesus aqui, dá uma glória a Deus bem forte. Então você vai amá-lo ainda mais depois disso aqui. O que acontece, irmãos, é que esses banheiros que eram feitos
como essas cadeiras estão, e faziam os buracos para que as pessoas fizessem ali as suas higienes, eram utilizados por várias pessoas. Uma pessoa saía, outra entrava, e assim ia. Aquele vinagre, aquela esponja era utilizada para limpeza da parte íntima das pessoas. A pessoa fazia sua necessidade, passava-se essa esponja, fazia a limpeza e colocava no balde com vinagre para fazer ali uma limpeza da esponja. Você sabia disso? Segura o riso, porque você vai ver o que seu mestre passou por causa de você. Quem sabia disso? Oh, glória a Deus. Então estas esponjas serviam como papel higiênico. E no momento da morte do Senhor Jesus, depois de ter entrado e tomado o nosso lugar, você sabia que você, como crente hoje, se você tomar posse da palavra de Deus, a tua oração tem poder contra as enfermidades? Você sabia disso? Porque Ele levou sobre nós as nossas enfermidades. Jesus foi castigado no meu e no seu lugar. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas tuas pisaduras nós somos sarados. Então, olha o arsenal de bênçãos que você tem direito dentro do Evangelho. Olha o arsenal de coisas, de benefícios que Cristo alcançou para que você fosse uma bênção. No entanto, lá no Salmo de número 69, no versículo 29, se eu não me engano, tem uma profecia que diz a respeito do que nós lemos aqui primeiramente, porque o texto diz assim: para que se cumprisse a Escritura, foi-lhe dado fel e vinagre na sua morte. O Senhor Jesus, Ele está prestes a ser elevado, não aos céus, mas a descer à sepultura. E então Ele diz: tenho sede. E no momento em que Ele diz isso, irmãos, a Bíblia diz que tinha ali um balde de vinagre com uma esponja. E os soldados pegaram aquela esponja, embebedaram no vinagre e jogaram, colocaram para ele beber. João diz que ele bebeu esse vinagre. João diz que ele bebeu. Nos outros livros não diz exatamente isso, mas aqui em João ele diz que ele bebeu o vinagre e então entregou o seu espírito a Deus. Então, irmãos, vem aqui comigo. Crente, vem aqui comigo. Para você entender isso, Jesus passou por todas as humilhações. Vem aqui comigo, para que hoje você não seja humilhado. Jesus passou pela pior das humilhações do homem. E pode esquecer de tirar sarro do mestre, porque Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, está sentado no alto céu, venceu a morte, está vivo e reina para todos sempre.